nossa Casa Fraterna, o pessoal do Instagram que está nos acompanhando também, boa noite, mais uma noite de trabalhos. Antes de começar a fazer a nossa prece e apresentar o nosso palestrante, vou dar só alguns avisos. Nós estamos sempre aceitando doações de alimentos para cestas básicas, né, que a gente distribui. Então é sempre no primeiro sábado do mês. Antigamente era no último sábado, nós alteramos para o primeiro sábado do mês a entrega das cestas básicas. Então aqueles que puderem colaborar com a gente com um quilo de alimento não perecível, é só deixar aqui nessa caixa que é atrás do palco, nessa caixa azul, e vai ser direcionado para a área social. Tá? Lembrando também que nós aceitamos doações de roupas, agasalhos, meias, toucas para os nossos irmãos em situação de rua. Então, como vocês sabem, todo mês tem um grupo que sai aqui da casa para distribuir esses alimentos, essas roupas, cobertores. Eles vão indo aqui no Jaraguá, né? Mudou, era lá no centro, agora nós estamos indo para o Jaraguá, né? Então a gente aceita cobertor, calça, blusa, qualquer tipo de roupa, inclusive de higiene pessoal também, não é isso? Né? Então, escova de dente, pasta, tudo que vocês tiverem. Principalmente roupas masculinas, né? Parece que os homens não gostam muito de doar roupa, ou eles não têm roupa, das duas uma. Ou não tem roupa, ou não doam, não abre o guarda-roupa de jeito nenhum, né? Então nós estamos precisando urgente de roupas masculinas, tá bom? Mas qualquer tipo de coisa que vier é sempre muito bem-vindo para que a gente possa então dar continuidade na entrega dessas roupas para os nossos irmãos, tá bom? A data, qual é a data? Sabe a data, a próxima data? Ainda não, né? Não tem problema, com certeza a gente vai avisar aqui vocês. A gente está sempre avisando, então a gente vai informar vocês do dia que vai ser entrega. E aí aqueles que realmente quiserem colaborar, quiserem ajudar no dia, acompanhar o grupo integrando, serão muito bem-vindos, tá? A gente só vai avisar o horário que vocês devem estar aqui na Fraterna e vocês são sempre muito bem-vindos para integrar o grupo e ajudar na entrega dessas roupas, tá? A gente está sempre precisando de voluntários. Aliás, quando a gente fala de voluntários, a gente precisa de voluntários em todos os setores da casa, né? Não é um ou outro. Em todos os setores estamos precisando de trabalhadores. E acredite se quiser, tem sempre trabalho. Aquele que você quer trabalhar, a gente arruma trabalho para você. Por isso, trabalho aqui não falta, tá bem? E se você tem disponibilidade de uma, 2 horas por semana, vem falar com a gente. Você fala, eu gosto de trabalhar em tal coisa, eu gosto de trabalhar na cozinha. Tem sempre algum lugar, só diz para nós onde que você gosta, que se identifica mais, e a gente direciona vocês, tá bom? Bom, como vocês podem ver, tem um banner aqui desse lado da nossa festa junina, dia 15/7, das 17 às 22 horas. Nós vamos ter comidas típicas, brincadeiras, caldos, bingo, bastante coisa. O convite é R$10 e vale com direito a 2 cadelas por domingo e a consumação dos produtos da parte, tá bom? Então, vamos prestigiar a nossa festa, lembrando que toda a verba arrecadada para essa festa é para as obras, umas obras que nós precisamos fazer aqui na casa. Estamos com reforma de telhado aqui nas salas aqui do fundo, teve infiltração, vazamento, enfim. Nós estamos com alguns problemas aí no telhado. Então, essa verba vai ser justamente destinada para isso, para a reforma dos telhados e mais alguma coisa que a casa está precisando de algumas coisinhas para fazer. Então, a gente vai começar com essa festa para arrecadar o dinheiro e nós vamos ter outros eventos aí pela frente para que a gente possa, então, juntando o valor que a gente precisa realmente para fazer as obras da casa. Tá bem, gente? Só lembrando, para a festa junina, nós aceitamos pagamento débito, crédito ou Pix, tá bom? E o Pix da casa é fraterna@gmail.com. fraterna@gmail.com. Qualquer problema, dúvidas, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp da casa, que é o 36448610.
3644-8610. Pode se informar e registrar todas as informações. Tá bem, gente? Só uma, tem alguém que está vendendo a casa pela primeira vez? Levanta a mão, por gentileza. Olha, bastante gente. Sintam-se muito bem-vindos. A gente espera que vocês realmente gostem, que voltem outras vezes. Qualquer dúvida em relação a casos, horários, trabalhos, só nos procurar que a gente pode estar informando vocês, tá bem? Sejam muito bem-vindos. E aqueles que já vêm há muito tempo aqui na casa, sempre muito bem-vindos também. Tá bem, gente? Vou convidar vocês para uma prece, então. Então, fechando os nossos olhos, vamos nos ligando ao plano maior, agradecendo esses nossos amigos que desde as primeiras horas desse dia vem preparando esse ambiente, essa casa, higienizando, e assim fazemos a nossa parte, a parte que nos cabe. Vamos agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, por todas as suas lições de amor deixadas no seu Evangelho de luz. Aquelas mesmas lições que ainda temos um pouco de dificuldade em praticá-las, mas que com fé, perseverança e paciência vamos atingindo outros degraus de evolução. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, Senhor de todas as horas, a qual nós somos eternamente agradecidos por essa oportunidade que nos dás de estarmos nessa casa, de aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina confortadora e esclarecedora. E assim, de joelhos, em perispírito, humildemente dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos então pedindo licença à espiritualidade para que possamos começar os trabalhos dessa noite, dessa casa fraterna. Que assim seja. Boa noite, então, mais uma vez. Vou passar então para o nosso convidado de hoje, nosso querido Wellington Benga, que já veio algumas vezes, já conhecido nosso aqui da casa. Ele vai falar um pouquinho sobre servir com Jesus. Olá, pessoas, boa noite, muito boa noite. Boa noite. Pessoal do Instagram, todo mundo aí. Olha que tema bacana, né? Servir com Jesus. Rapidamente, eu sou um neurocientista. Eu sou um cara apaixonado pelo cérebro humano. E como neurocientista, eu trabalho como um terapeuta. Eu ajudo as pessoas a saírem de crises de sofrimentos. Trabalho com terapia breve, terapia baseada em evidência. E na noite de hoje, eu poderia ficar aqui por horas, discorrendo as questões neurológicas relacionadas à caridade. Eu poderia ficar horas e horas aqui falando sobre dopamina, falando sobre os estudos científicos
demonstrando o quanto fazer o bem nos faz bem e o quanto nos faz mais felizes. Eu poderia, na noite de hoje, pegar estudos demonstrando o quanto que o trabalho voluntário ajuda pessoas a saírem de processos depressivos muitas vezes. Mas eu vou me limitar aqui, na noite de hoje, a falar sobre outros aspectos. Até porque o conteúdo anterior daria um seminário. Até porque o conteúdo anterior daria um grande workshop aqui. Precisaríamos de várias horas para poder concluir. No entanto, todavia, contudo, eu vou então vou trazer uma palestra com um olhar preventivo. Muitos de vocês já devem saber que quando a doença se instala no corpo físico, é porque essa doença em algum momento começou lá no nosso campo espiritual. E aí a intenção é que a gente olhe esse campo anterior antes que ele se manifeste fisicamente. E se já se manifestou fisicamente, que a gente consiga minimizar tudo isso e não potencializar cada vez mais. E aí eu vou contar sobre esse método preventivo que existe há mais de 2000 anos. Esse método preventivo está no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Esse é o melhor remédio que nós podemos tomar para prevenir e para aliviar todas as nossas dores e todos os nossos problemas. Então eu vou iniciar essa conversa de hoje dizendo que, embora a gente esteja numa casa espírita, eu vou pegar aqui conhecimentos de diversas religiões para falar sobre o assunto. Porque eu tenho praticado na minha vida muito o ensinamento de Paulo de Tarso. Ele diz assim: examinem tudo, ouçam tudo, estudem tudo, mas fiquem com o que é bom. Então eu acredito que todas as religiões, todos os livros traz um conteúdo, traz um aprendizado, e aí eu filtro aquilo que é bom e aquilo que é mal a gente deixa de lado, tá bom? Então, quando a gente se permite conhecer novos pontos de vista, e eu tenho feito muito isso, a gente abre espaço para o respeito, a gente abre espaço para o diálogo, e como o nosso mundo está precisando aprender a ouvir outros pontos de vista. E aí eu não vou me ater muito nessas questões, mas a gente entende do que eu estou dizendo. Está muito chato falar sobre qualquer coisa, né, ultimamente. Qualquer coisa vira discussão. Qualquer coisa vira motivos de brigas. Se eu falo que eu não gosto de abacate, daqui a pouco vem a Sociedade Protetora dos Abacates, né? E vem tudo para cima de mim. Mas para começar então, gente, vamos lá. O Papa Francisco, vocês conhecem o Papa Francisco? Ele disse certa vez o seguinte, vou ler aqui para vocês. Hoje em dia, a palavra serviço parece um pouco desbotada. Olha que coisa bonita. Hoje em dia, a palavra serviço parece um pouco desbotada, desgastada pelo uso. Mas no Evangelho tem um significado preciso e concreto. Servir não é uma expressão de cortesia. Servir não é cortesia. É fazer como Jesus, que, resumindo em poucas palavras, a sua vida inteira, disse que veio para ser servido e não para servir. Olha que coisa linda que o Papa Francisco nos traz. Então, se o Jesus, lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, perguntaram para a equipe do Espírito da Verdade qual é o exemplo de homem para a gente seguir, e a resposta veio, não só o exemplo, mas como o modelo e o guia, o nosso Mestre Jesus.
Então, se o nosso Mestre Jesus é o nosso modelo e o nosso guia, a gente precisa então percorrer o mesmo caminho que Jesus traçou. E qual foi o caminho que Jesus traçou ao longo da sua vida? Eu vim para servir e não para ser servido. É preciso se inspirar neste modelo e viver uma vida de coerência, minha gente. O que está faltando na nossa vida é coerência entre o discurso, entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu pratico. A fé sem obras é morta. Olha que coisa bacana para a gente refletir no dia de hoje. A gente precisa exercitar sempre a nossa disponibilidade de servir. Pois servir e servir com Jesus é um ato contínuo de disciplina, o qual precisamos desenvolver todos os dias. Servir é igual a tomar banho. Precisamos tomar banho todos os dias. Senão o corpo físico começa a feder, a cheirar mal. Se pararmos de servir, também iremos feder, do ponto de vista espiritual. O nosso espírito tem cor, tem cheiro. A gente não imagina a grandiosidade de toda essa obra. E aí alguns certos cheiros, como cheiros ruins, atraem moscas, atraem baratas. Do ponto de vista espiritual também atraem certas coisas. No livro Lindos Casos de Chico Xavier, escrito por Ramiro Gama, tem uma história muito bonita que conta quando Emmanuel se apresentou pela primeira vez a Chico Xavier. Quando eles se encontraram pela primeira vez, bateram um papo ali, aí Emmanuel explicou para Chico qual seria o tamanho da sua obra. Aí Emmanuel pergunta assim: Chico, você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Aí o Chico respondeu assim: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. E aí Emmanuel fala assim: você nunca estará desamparado. E a conversa continua, uma conversa super bonita. E aí chega um determinado momento que Chico Xavier, meio curioso assim, ele pergunta assim: ô Emmanuel, o que você acha que eu preciso fazer para poder trabalhar para Jesus? Aí Emmanuel falou assim: você tem que respeitar 3 pontos. Chico, curioso, falou: qual é o primeiro? Disciplina. E aí ele falou: e o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Sem disciplina, a nossa vida não acontece. Percebam que sem disciplina não dá para descer para o play, não dá para brincar. Sem disciplina não dá para servir apenas quando a gente tem vontade. Ah, hoje eu estou com vontade. Não dá para servir apenas quando as circunstâncias forem favoráveis. Ah, hoje eu estou sem dinheiro. Servir, minha gente, não é dar o que está sobrando. Servir não é ir lá fazer selfie. Está cheio de gente, né? Que adora fazer trabalhos sociais para tirar selfies assim, né? Cheio de pessoas assim. Isso não é servir. Muitas pessoas lamentam por não ter as condições financeiras para poder ajudar, porque consideram que somente o dinheiro pode trazer ajuda. Mas eu digo que não é preciso riqueza, não é preciso títulos oficiais para auxiliar quem realmente está precisando. Será que um irmão necessitado vai esperar a nossa vontade, a nossa condição financeira melhorar,
para sua fome na rua passar? Será que quando está chovendo ou fazendo frio, as pessoas de rua não sentem fome? Será que Chico Xavier não teve vontade de ficar no quentinho da sua casa alguma vez na vida? Será que a irmã Dulce, a Madre Teresa, Francisco Xavier, em algum momento também não quiseram deixar o trabalho para mais tarde, depois eu faço, amanhã, hoje não? Eu sei pessoas que podem parecer difícil essa ideia de servir, assim como emagrecer é difícil, não é? Fazer dieta é difícil. Fazer academia é fácil? Também é difícil. Aqueles caras que acordam 5 horas da manhã para ir para a academia, a gente tem que desconfiar dessas pessoas, gente. Não são de Deus, não. Brincadeiras à parte, acordar cedo para trabalhar, pegar trem lotado, metrô, é difícil. A gente precisa escolher o nosso difícil, gente. A gente precisa escolher o nosso difícil. A gente precisa ir atrás daquilo que traz benefícios para o nosso corpo. Mas a gente precisa escolher o nosso difícil e principalmente ir atrás daquilo que traz benefício para o nosso espírito. A gente precisa viver uma frase linda que tem dentro da doutrina espírita de uma maneira mais plena. Fora da caridade não há salvação. Precisamos entender que caridade não é esmola. Caridade é serviço. E serviço é amor. E o amor é Jesus. Por isso que muitas vezes, pessoas, a doença bate na nossa porta. Porque a gente acabou se desviando deste caminho. Deste caminho de serviço, deste caminho de amor, deste caminho de Jesus. A doença não erra de endereço. O dia que ela bateu na sua porta é porque ela tem uma mensagem direcionada a você. E essa mensagem está dizendo que você se distanciou, se afastou deste caminho, do serviço, do amor e de Jesus. Servir é a melhor ferramenta que existe para quem quer praticar a reforma íntima. Tanto se fala de reforma íntima, tantos livros escritos, mas para praticar reforma íntima precisa servir. Certa vez Chico Xavier chegou na casa da prece, estava lotada de gente. E ele perguntou assim: o que essas pessoas todas vieram fazer aqui? Aí responderam: vieram tomar passe, Chico. E ele disse: essas pessoas não precisam de passe, elas precisam de paz, elas precisam de trabalho. A gente tem uma mania de terceirizar tudo para a espiritualidade, terceirizar tudo para Deus. Porque Deus quer assim. Deus não quer nada. Deus quer que a gente seja feliz. Só que Ele respeita as nossas escolhas. Ele respeita as nossas escolhas. O servir pessoas muda as pessoas. O servir refina. O servir purifica. E o servir faz com que o melhor que existe dentro de nós venha para fora. E cada vez que isso acontece, nós vamos configurando o Cristo que está dentro da gente. Quem faz trabalho voluntário sabe que ganha mais do que dá. Vocês não imaginam a alegria de descobrir um sorriso. Eu tenho um grupo de amigos, há 10 anos, nós temos um projeto com crianças com câncer. Nós somos especialistas na arte de brincar e de descobrir sorrisos. Eu lido com crianças em estado paliativo todos os dias.
Estou dentro dos maiores hospitais de câncer infantil do Brasil. Trabalho no Instituto Ronald McDonald. E eu falo para você que eu vou para lá e eu saio 1000 vezes melhor do que eu cheguei. Porque por alguns minutos eu consegui fazer aquela criança, aquela mãe, esquecer da doença. E ser criança por alguns minutos novamente. Quem vai para a rua, e esse é o maior ensinamento que eu aprendi com o padre Lancelotti, o Júlio Lancelotti. Ele me ensinou uma coisa que eu ensino para todo mundo. Quando a gente for para a rua, pergunte para a pessoa qual o nome dela. Primeira coisa que você faz. Acreditem, gente, tem pessoas que moram na rua que esqueceram os seus nomes, porque ninguém mais chama eles pelo nome. E eu sou testemunha de um dia que eu estava na rua fazendo uma ação social. Eu perguntei para a pessoa qual o seu nome, ela parou, ficou um tempo pensando, para depois responder qual o nome dela. As pessoas que estão na rua não têm escolha, elas perdem até a sua identidade. Muitos falam, elas estão ali porque querem. Elas estão ali porque precisam estar ali. Não é só elas. É uma legião, muitas vezes, que está trabalhando ali, né? E a gente sabe um pouquinho de tudo isso. E aí eu queria contar alguns casos para vocês sobre essa história de servir. Esses dias eu participei de uma palestra com o José Carlos de Luca. O cara é bom demais. Recomendo comprarem os livros dele, lerem os livros, porque esse cara é bom. Tem um livro chamado Médico Jesus, que eu acho que todos deveriam ler. Livro maravilhoso. Sabe aquele livro de cabeceira? Recomendo. José Carlos de Luca conta que esses dias estava muito frio, mas muito frio mesmo. E ele saiu do fórum onde ele trabalha, estava indo para casa. E aí, chegando perto da casa dele, ele viu um morador de rua com bermuda, camiseta regata, tentando se enrolar no papelão, e estava muito, muito, muito frio. Ele conta que naquela hora ele passou perto daquele morador em situação de rua e fez o que a maioria dos cristãos fazem, uma prece. Ai, que Deus proteja essa pessoa. Não é isso? A gente está andando por aí, encontra uma pessoa em situação de rua, a gente se comove muitas vezes com a situação e mentalmente a gente fala assim, ai, que Deus proteja essa pessoa. E aí José Carlos de Luca conta que ele entrou para casa, tomou um banho quente, tomou um caldo, se agasalhou bastante, foi dormir. Passado alguns minutos que estava dormindo, vem uma mensagem para ele em sonho assim: meu irmão, Deus ouviu sua prece. E aí ele acordou assustado, e aí a espiritualidade falou assim: Deus ouviu sua prece em relação ao irmão que está lá na rua. E a gente mapeou aqui na espiritualidade, e a pessoa mais perto que a gente pode contar, que pode ajudar, é você. Ele até achou que era um obsessor na hora, sabe? Né? Que queria tirar ele do quentinho, que queria tirar ele de dentro da casa. Imagina, estava dormindo com roupa, quentinho. E a espiritualidade falou assim: meu irmão, você é o único aqui nas proximidades que está mapeado aqui, né? Você é um dos trabalhadores da última hora que a gente pode contar. Então quem tem que descer lá e fazer alguma coisa para aquele irmão é você. Aí ele foi na casa dele, no lugar da casa, encontrou um agasalho, uma roupa, fez um leite quente, fez um caldo e foi levar lá para aquele morador.
Quantas lições a gente tira dessa história, não é verdade? A gente acha que o problema nunca é nosso. O problema é sempre do outro. E que alguém vai se compadecer e vai lá ajudar. Mas assim, será que eu estou afim de sair do meu quentinho? Eu acho que no primeiro momento, mais aquele oba-oba, né? Sabe, a selfie, né? Ó, tô na África, né? Tô aqui, né? Sei lá, minha impressão é que no primeiro momento é mais o marketing do que o trabalho de servir. E aí ele conta que ele foi lá fazer esse trabalho na África, e aí ele chegou numa pessoa que estava com o estômago amarrado para não sentir fome, porque fazia 3 dias que não comia. E aí essa pessoa disse assim: eu não perco a esperança, eu acredito que Deus vai mudar minha situação. E aí ele virou e falou assim: mas Deus não existe, olha a tua situação, olha como que você está, né? Olha, você está passando fome, né? E começou a falar um monte de coisas para a mulher. Aí caiu uma ficha dele e falou assim: poxa, não foi Deus que abandonou essa mulher, foi a gente. E aí, pessoas, é tão fácil muitas vezes dar um copo de água para um morador de rua. O que eles mais precisam muitas vezes é de água, porque comida muita gente as pessoas levam, água não. Então quem trabalha com morador de rua levem água, eles têm muita sede. Sabe o que é legal? Tem garrafinhas na sua casa, plástica, lava a garrafinha, vai no seu filtro lá, enche sua garrafinha de água, e o dia que o trabalho da casa for fazer assistência na rua, leve água. Eles precisam muito. Quando você vê lá, os trabalhadores estão limpando a sua sujeira na sua rua, ofereça água para eles. O servir, gente, é com coisas pequenas, com coisas simples. E a gente acha que servir é só com coisas grandes. Tinha problemas, tinha sofrimento. Com certeza o Serasa ligou para ele alguma vez, né? Porque depois que inventaram aquela frase, só se vive uma vez, e foi assim que nosso nome foi parar no Serasa, não é verdade? Né? As pessoas se identificam, né? Mas ó, já que nós estamos falando de Serasa, a gente tem que encarar aquelas cartinhas que a gente recebe em casa como motivação. Cartinhas motivacionais. Né? Chegou as cartinhas, olha aquelas cartinhas e fala: motivação para acordar cedo para poder ir trabalhar para pagar as contas. Né? Cartinhas motivacionais. Olha que história bonita de Chico Xavier. Certa vez, Chico Xavier, voltando exausto de mais uma sessão do Centro Espírita, lá pelas madrugadas, ao abrir a porta da sua casa, deparou-se com uma cena desagradável. Quem que imagina? O que aconteceu lá? O que vocês acham que aconteceu? O que ele viu quando ele abriu a porta da casa dele? E aí, quem já ouviu essa história? O que aconteceu lá? O que ele viu de desagradável? Chico Xavier estava lá na casa da prece, trabalhando, acabou de madrugada, foi para casa exausto, cansado, abriu a porta e se deparou com uma situação desagradável. O que ele viu? Os 2 gatos que ele tinha teve uma indigestão e soltaram vômito, né, pela casa inteira. A casa estava uma sujeira, gente. Uma sujeira e um cheiro bem característico. Aí o que Chico fez? Quando ele pegou, viu lá, ele fez assim: amanhã eu peço para alguma pessoa fazer a limpeza aqui na casa. Olha o que ele falou: amanhã eu peço para alguém fazer a limpeza aqui na casa. Já trabalhei a noite inteira,
estou cansado, fui de madrugada, né? Preciso descansar. Estava indo para o quarto, quem chama ele? Quem chama ele? Quem chama? Emmanuel, próprio. E aí, o que o Emmanuel fala? Né? O Emmanuel fala assim: você vem de uma reunião espírita e foge da sua obrigação. Pô, eu discutiria com o Emmanuel ali. Falei assim, caraca, pô, atendi um monte de gente, psicografei um monte de coisa, apliquei um monte de passe, estou cansado, amanhã é limpa. Aí eu falo, cara, você trabalhou com uma casa espírita e você vai fugir agora da sua obrigação? Por que você vai exigir das pobres meninas que também estão cansadas para limpar essa sujeira? Providencie pano, água, sabão e limpe tudo. O que Chico Xavier fez? Obedeceu. Né? E não faz para ver. Né? E não faz para ver. Talvez tenha caso de castigo, né? E aí, gente, podia ter acabado por aí, mas Emmanuel ele é mais insistente. E aí ele fala assim: no Espiritismo, a pessoa tem que começar estudando nos grandes livros, mas também precisa aprender a lavar privadas, trabalhando, ajudando os que estão com fome, lavando as feridas do nosso irmão. Uma vez eu cheguei numa casa espírita e foi uma pergunta igual o que o André fez hoje: o que você faz bem? O que você gosta de fazer? Como você pode ajudar? E aí eu lembro que as pessoas chegavam lá e elas queriam ser os cargos que tinham destaques, né? Elas queriam ser aquelas coisas que tinham destaques. Ah, eu quero ser um palestrante. Meu, palestrante é complicado, gente. Porque palestrante lá atrás, com certeza, na hora que gritaram assim: quem que a gente solta, Jesus ou Barrabás? A gente gritou Barrabás. E aí, a gente gritou Barrabás. E aí, na outra encarnação, o combinado foi assim: olha, como você gritou Barrabás lá atrás, agora você vai divulgar Jesus. Você vai ser um palestrante de Jesus, para poder resolver um probleminha que você fez lá atrás. Né? Tem lógica, né? Então, assim, a gente gritou Barrabás lá atrás. E hoje nós estamos aqui, na lei de causa e efeito, falando de Jesus. Né? E olha que coisa louca. Chegou uma pessoa lá, toda simples, e ela falou: eu quero trabalhar aqui na casa, eu tenho muita gratidão pela casa, a casa me ajudou. E eu falo que às vezes é pior no centro espírita. Né? E aí ela pegou e falou que ela ia ser a responsável por lavar os banheiros. A gente chegava na casa, gente, a casa estava limpa, estava perfumada, os banheiros todos organizados. E aí um dia eu perguntei para ela, falei assim: o que você faz aqui na casa? Ela falou assim: eu preparo a casa para que as pessoas possam se sentir bem. Olha que coisa linda. E aí, Emmanuel fala isso para a gente: estudem os grandes livros, mas aprendam a lavar privado. Ajuda os que estão com fome. Lave as feridas dos nossos irmãos. Pois se a gente não tiver coragem de ajudar na limpeza de um banheiro, para que nós vamos estudar os grandes livros da nossa doutrina? Porque a gente não entendeu nada sobre servir. A partir daquele dia, Chico Xavier se transformou no impecável, no extraordinário, no melhor limpador de banheiro que você possa imaginar.
Chico Xavier participava de todos os mutirões de faxina da casa. E ele ia lá limpar os banheiros. Olha que lição a gente traz sobre servir. Servir é caridade. Servir é amor. Servir é Jesus. E quando Jesus foi lá, no ato de simplicidade, e lavou os pés dos seus discípulos, ele deu um grande tapa no mundo sobre o que é servir. Porque aquele trabalho era feito pelos escravos. Tanto que as pessoas não achavam dignas que Jesus banhasse seus pés. Era um trabalho que era jogado, era um trabalho precarizado, era um trabalho sem valor. E Jesus assume esta responsabilidade e lava os pés de todo mundo. E naquele momento Jesus lavou os pés, lavou o corpo, lavou o coração e lavou o espírito de todas as pessoas. Que a gente viva o lava-pés de Jesus todos os dias da nossa vida. Que a gente entenda a importância de dizer um bom dia. Às vezes é tudo que aquela pessoa precisa. E é legal, né, gente? Tratar bem só quem pode nos beneficiar. A porteira, o porteiro, a mulher da limpeza, a segurança. O José Carlos de Luca conta que ele trabalha no mesmo lugar há quase 20 anos. E esses dias uma moça chegou para ele toda feliz e falou assim: doutor, dá um autógrafo nesse livro para mim. E aí ele perguntou assim: qual é o seu nome mesmo? E aí ela falou assim: nossa, doutor, você trabalha comigo há quase 20 anos. Aquela hora a vergonha bateu e ele falou assim: não, minha filha, eu estou meio cansado, a idade está chegando, eu estou esquecendo algumas coisas, né? E aí eu não lembro o seu nome. Fala seu nome para eu poder fazer o autógrafo para você. A pergunta que fica é: você sabe o nome do seu porteiro? Você sabe o nome da mulher da limpeza? Você sabe o nome da segurança? Você sabe o nome do cobrador que você encontra todos os dias? O motorista que você encontra todos os dias? A melhor música para os nossos ouvidos é o nosso próprio nome. E aí, os moradores de rua, muitas vezes, como eu disse, não são chamados pelo nome, e a gente faz isso com todas as pessoas também ao nosso entorno, muitas vezes. Profundo, né? E aí tratar o gerente da empresa pelo nome, ser gentil com ele é fácil. Difícil é ser gentil com quem não pode nos beneficiar. E é ali que o servir precisa fazer parte do nosso dia a dia. E aí, para encerrar, já caminhando para os finalmente, eu trago um texto também de Chico Xavier, que diz assim: se procuras a extinção das dores, por onde vais, mantenha a disposição de servir um tanto mais. Está doendo? O sofrimento bateu na porta? Está difícil de carregar? Começa a servir, que as coisas há de melhorar. Eu falo para as pessoas que assim, o dia que você for para um hospital e ver uma criança lutando contra o câncer, você fala: cara, meus problemas são pequenos. E eu estou reclamando de uma maneira exagerada da vida que eu tenho.
Eu sei que é difícil cumprir o que está escrito na Escritura, e tudo dai graças. Mas a gente precisa entender que neste exato momento, o mundo está cheio de pessoas que adorariam ter a vida que você teve. O mundo está cheio de pessoas que adorariam a oportunidade de tomar um banho como vocês tomaram no dia de hoje, ou ainda vão tomar. Então, se procuras a extinção das dores por onde vais, mantenha a disposição de servir um tanto mais. Sofres crises a granel, impedimentos gerais, para vencê-los não fujas do servir um tanto mais. Pretendes viver acima das aflições que cais, não desertes do dever de servir um tanto mais. Carrega as lutas em casa. E aqui, antes de continuar, eu vou dizer que a gente nasceu na família que devíamos nascer. Estamos na casa que deveríamos estar. A casa é o nosso laboratório de vida. E de nada adianta eu sair para a rua, fazer o bem, fazer caridade na rua, e não fazer o bem e a caridade dentro da minha própria casa. É lá que a caridade, é lá que o servir precisa começar. E o servir não é ficar o maridão dizendo assim: pega uma cerveja na geladeira para mim. Não é isso. O servir está ali, ajudando a limpar a casa, ajudando a preparar a refeição, ajudando enquanto um lava a louça, o outro guarda, enquanto um cuida dos filhos, o outro está lavando o banheiro. Ter momentos de diálogos, de conversa, prestar atenção no que está acontecendo no teu filho. A gente acha que o filho está no quarto, ele está seguro. A gente está correndo o risco de perder o filho dentro da nossa própria casa e não estamos percebendo isso. E aí, Chico psicografou, e eu vou continuar dizendo. Carrega as lutas em casa, provações descomunais, por tua paz não desistas de servir um tanto mais. Encontra pedras, injúrias, ofensas, erros brutais, não te afastes do programa de servir um tantinho mais. Tua vida necessita de mudanças radicais? Não menospreze o ensejo de servir um tanto mais. Angústias do coração, tempestades morais, inventa novos recursos de servir um tanto mais. Se quiser atingir as luzes celestiais, aprendamos com Jesus que servir nunca é demais. Que na noite de hoje possamos refletir sobre a importância do servir, que é o único caminho que vai fazer com que a nossa sociedade cresça e que a gente possa progredir e chegar um dia ao planeta feliz, como foi prometido. Nós estamos num momento de transição planetária. Somos os únicos. Se a gente não aproveitar a oportunidade, o planeta vai evoluir. E talvez na próxima reencarnação a gente seja convidado a estar num outro planeta, ajudando as pessoas a fazerem fogo, por exemplo. Aprendamos com Jesus que servir nunca é demais.
Agradeço a espiritualidade pela oportunidade e mesmo com todos os meus erros, as minhas limitações, eles me permitem estar aqui falando um pouquinho do seu nome e das mensagens que o nosso mestre nos deixou. Valeu aí o pessoal do Instagram, valeu a todos vocês por me ouvirem, obrigado pela oportunidade. Eu só vou pedir que vocês não vão embora depois da prece, porque depois eu só tenho de ligo, tá bom? A gente tem um minutinho, alguém quer fazer alguma pergunta antes de fazer a prece? Não? Quando é a próxima data aí da ação? Quando é as próximas datas da ação, já sabe? Ainda não. Ó, filhinha lá de 9 para poder servir, tá bom? Quem vai lavar banheiro aqui hoje? Chega em casa lá, ó, os homens principalmente, tá, gente? Recado para os homens. Chega em casa lá agora, pega a buchinha, pega a vassoura, vai no banheiro, lava o banheiro. Sua esposa vai lá para você assim: o que aconteceu? Fui no centro espírita, mandaram lavar o banheiro. Ela vai falar para você: volta mais vezes lá. Aquele centro espírita está te fazendo bem, né? Então vamos elevando os nossos pensamentos a Deus. Vamos neste momento fazendo uma conexão, criando uma grande corrente de luz, se conectando com todas as pessoas que estão nesta sala, elevando seus pensamentos a Deus, fazendo suas preces, suas orações. Vamos se conectar com todas as pessoas que estão neste bairro, que neste momento fazem suas rezas, os seus pedidos, enviam seus axés. E nós vamos se conectando com todas as pessoas dessa cidade que neste momento estão fazendo suas orações, elevando seus pensamentos a Deus. E a gente se conecta com as pessoas do nosso estado, formando uma grande corrente, um grande círculo de luz. Imagine todas as pessoas do Brasil neste momento que estão elevando seus pensamentos a Deus. Tente ampliar isso, imaginando toda a América, todos os continentes, formando uma grande egrégora de oração, de luz, todos conectados neste momento. Que toda esta energia conectada de todas as pessoas do mundo seja encaminhada para todos os lugares que precisam. Que esta energia conectada visite os asilos, os abrigos, os albergues, as ruas, os hospitais, os presídios, o Congresso Nacional, as casas legislativas, todo o nosso sistema judiciário. E que essa energia conectada seja direcionada para as nossas casas, para os nossos lares. E que a gente possa receber toda essa luz nas nossas vidas. Sinta essa luz entrando pela sua cabeça, da cor que você quiser, circulando por todo o seu corpo, restaurando suas células. Que você possa nesse momento direcionar essa luz para uma pessoa querida, para um ente querido. E que possamos voltar para as nossas casas muito melhores do que chegamos aqui na noite de hoje, e cada vez mais dispostos a servir e fazer o bem. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, pelas palavras, pela noite de hoje.
Mas só daqui, eu vou pedir para vocês sortearem os jogo, por favor. Gente, para quem não sabe, o número está no encosto da cadeira de vocês, tá? Tem no encosto. Quantos para pegar? Pega aqui só, por favor. B4. Número 4, cadê o 4? Cadê o 4? Aqui na frente. Se não tem ninguém, sorteia outro. Mas ele quer o livro. O 4 não está aí? Está vago? Mas ele quer o livro. Posso pular aqui? Ó, 17. 17. Mas também quer o livro. Não, vazio é que vocês estão falando, tá vazio. Vocês não têm noção de quanta gente tem aí, ó. Tem uma fila lá para trás. Assim. Ah, esse não veio. Tem lá atrás. 98. Tá lá atrás, não. 98. 98 é a boa. Vem receber um livro aqui, ó. Ó, leia o livro, mas aprenda a lavar banheiro, tá bom? Daí, parabéns. E agora temos a lei de um evangelho. Vamos lá. Vocês vão lembrar do banheiro, vão olhar para mim e vão falar, né? 21. Tá aqui na frente também, aqui no meio. Cadê o 21? Ah, a senhora sabe lavar banheiro? Acabei de lavar o meu. Então, isso, ganhou um livro, tá bom? Obrigada. Gente, muito obrigado. Nós agradecemos pela presença de todos. Tenham uma boa noite, bom descanso. Pessoal do Instagram, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.